boa noite. Estou aqui para falar sobre o meu trabalho de TCC de Química. Eu teria que falar sobre a vivência escolar que eu tive com a Química e sobre o meu atual interesse pela área. Bom, a minha vivência escolar, na verdade, ela foi boa. Eu tive ótimos professores. A única coisa que eu sinto falta é, por exemplo, um laboratório para o aluno ter contato direto com a experiência, mais um pouco de vontade do professor em explicar a matéria. Mas, de qualquer forma, eu sempre tive um interesse muito grande pela ciência, ou seja, pela parte da química. Sempre achei uma área bastante complexa e, ao mesmo tempo, uma área muito importante dentro da indústria, por exemplo, da área petrolífera, a qual eu fiz o curso de petróleo e gás, então sempre foi uma área de interesse da minha vida. E uma das coisas que eu acho mais importante dentro da química é a forma de lidar com ela, porque tudo à nossa volta precisa de ter o conhecimento da química, seja tudo que a gente observa tem a química, tudo que na nossa alimentação, na nossa roupa, na medicação, tudo isso precisa de ter um conhecimento básico da química. E todos nós sabemos que o elemento básico de tudo seria o átomo, né? É o átomo que, a princípio, ela era indivisível, né? Como, por exemplo, nesse modelo aqui. Aqui é o primeiro modelo de Dalton. Ele imaginava o átomo como uma bolinha maciça, né? A qual podemos comparar com uma bolinha de bilhar. Ela era indivisível, ela era indestrutível, não se criava e também não se destruía. Ela era assim exatamente. Depois de um tempo, quando houve mais estudos dentro do campo da física, né, do ramo do físico-químico, foram descobertas partículas subatômicas, como, por exemplo, elétrons, prótons, nêutrons. E essa questão de átomo foi sendo modificada ao longo do tempo. Depois, um físico, né, um cientista chamado Thomson, ele planejou, né, ele imaginou o átomo como sendo um pudim de passas. Né? Nós temos aqui uma grande, né, massa de prótons, a qual dentro dela nós temos os elétrons, que são de cargas negativas, como pode ver no desenho, e essa massa aqui seria positiva. Elas, né, se atraem e assim elas manteriam a estabilidade do átomo. Só que, ao longo do tempo, com mais estudos, nós vimos que esse modelo era impossível de acontecer. Então, nós temos a experiência, posteriormente, de Rutherford, e ele começa a imaginar um átomo de um jeito parecido com o nosso sistema solar, que é o sistema planetário. Ele imagina o núcleo no centro, o núcleo positivo, e ao redor dele nós temos a eletrosfera, nós temos um campo onde ficam os elétrons, né? Os elétrons negativos, e eles acabam criando uma órbita bem definida, né? Ele imagina como se fosse vários elétrons rodeando o centro, que é o núcleo, e assim ele imaginou que fosse o átomo. Ele fez experiências envolvendo uma folha de ouro. Ele bombardeou essa folha de ouro com partículas alfa, a qual ele percebeu que quando ele jogava a partícula alfa sobre essa folha, ele imaginava que alguns raios desviavam, outros acertavam diretamente o centro. Ou seja, ele foi percebendo que alguns se sentiam atraídos pelo núcleo, que era positivo, outros se desviavam, e assim ele pôde compreender mais ou menos como funcionava o átomo. Ele chegou muito próximo do que realmente nós temos conhecimento de hoje. E depois de muitos estudos, foram, né, descobertos, por exemplo, que esse tipo de átomo ele não ia de acordo com a lei do eletromagnetismo. Então, esse modelo de átomo acabou sendo, né? Só que também, antes dessa questão do eletromagnetismo, o Bohr, né, que foi um discípulo de Rutherford, ele gostou do modelo, achou que fosse um modelo apropriado para a descrição do átomo, e ele resolveu adotar como uma forma, né, perfeita de um átomo. A diferença é que aqui ele introduziu o conceito de quantum, outros tipos de conceitos para explicar fatos que até então não poderiam ser explicados por Rutherford. E depois desses modelos, apareceu um cientista, né, chamado Schrödinger. Não sei pronunciar direito esse nome, mas foi o nome que deu uma nova forma para o átomo. Se antigamente os cientistas, né,
tinha um átomo como um desenho completo, né, com elétrons bem definidos na forma, né, dentro do átomo, o Schrödinger ele acabou com essa certeza e ele passou a introduzir o princípio de incerteza de Heisenberg. Ao invés de você definir exatamente onde está o elétron, ele passou a usar a probabilidade como uma forma de imaginar mais ou menos, aproximadamente, onde se encontra o elétron dentro do átomo, né? Então, não tem como se definir onde ele está. Ele pode estar em qualquer lugar. E até mesmo antes de você ver, se fosse possível observar o elétron, ele já teria mudado a posição, porque é uma coisa que você nunca vai poder definir de fato onde ele vai estar. Então é isso. Então é uma área que me interessa, é um campo que me interessa. Essa foi uma pequena explicação do que aprendemos até agora sobre os átomos e eu espero que gostem. Esse é o meu TCC de Química.